pessoal, eu sei que vocês não estão me vendo aí no quadro, mas eu estou aqui no cantinho. Só para a gente não aglomerar muito. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos. Daniel que está aqui. Crispiane também. Marga, que é nossa secretária de esporte, a parte que vai ser hoje ouvida aqui. Né? Sheila, que é a coordenadora do Observatório, que também está à frente aqui do Macaé 2030. Agradecer a participação do Gustavo e do professor Vitor Hugo. Dizer que a gente hoje está com a pauta do esporte, né? Para ver quais são as demandas que a gente pode auxiliar a nossa secretaria para o desenvolvimento de não só uma prática esportiva melhor, né? Mas também de uma ação efetiva junto à nossa comunidade. E aí eu acho que esse é o grande papel do 2030, né? Poder integrar a pesquisa junto com o mercado e a gestão pública. Eu vou passar a palavra para a Sheila e depois o Marquinhos fala de... Então, primeiro agradecer a todos vocês de estarem aqui conosco, agradecer também os pesquisadores que já entraram e aqueles que ainda vão chegar. É importante destacar que a gente depois, né, o Rafael que está conosco faz uma edição dessas imagens e isso se torna público. Então, as pessoas podem ter acesso, principalmente à escuta da fala do secretário, que eu acho que é muito importante, e as demandas também da gente que está na sociedade, que está aí na ativa do trabalho, né? Principalmente no campo da pesquisa. E a nossa leitura em relação a esse tempo, né? Nós participamos de um evento semana passada falando sobre esse cenário de desenvolvimento econômico e regional, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro. E numa conversa com um grupo muito atuante, né, do Sebrae, a gente estava conversando esse título desse projeto nosso, né, que é Macaé 2030, prospecção de cenários além do petróleo. E aí a discussão é o que é o além, né? Então é importante que a gente destaque que nós precisamos realmente fazer uma leitura situacional da nossa cidade, né, nos diversos aspectos das políticas públicas que a gente já tem implementadas, com prospecção de novas políticas e de melhoria das políticas já existentes, né? A academia ela tem muito esse papel de estar com essa claridade, né, com essa clareza frente às questões que estão postas, vislumbrando cenários futuros e auxiliando a gestão aí na perspectiva de melhores tomadas de decisão. Então, assim, o além do petróleo ele é muito provocativo no sentido de pensar, refletir sobre esses 40 anos que nós tivemos, esse petróleo que não vai deixar de existir, é a base da nossa matriz econômica e vai continuar sendo, até porque a gente tem uma riqueza enorme cultural, tanta riqueza de aprendizado que nós tivemos, as pessoas que estão aqui, a base de serviços para esse mercado empresarial tão grande que está aqui, nosso parque hoteleiro maravilhoso, né? A melhoria que a gente já conseguiu fazer na nossa infraestrutura urbana, eu não vou falar só de Macaé, não, vou falar Macaé em região, né, com a questão dos royalties e tanta coisa a mais que a gente tem para fazer. Então, esse além é muito provocativo, é de pensar o nosso contexto, esse nosso cenário e a prospecção de cenários futuros com base na realidade, na história e na cultura que a gente tem construída. Então, é nesse sentido. Então, a gente não esquece, ao contrário, a gente valoriza e traz para dentro da gente todo esse nosso processo, né? Então, assim, eu fico muito feliz que a gente possa estar conversando, fico muito feliz, Daniel, com sua presença aqui, quero destacar isso. Fico feliz aí com os nossos colegas que já estão online e desejo que vocês assistam esse trabalho, né? Escutem bem o nosso secretário, que hoje vai ter essa oportunidade de dialogar para a gente. Isso é um marco histórico, secretário, né, secretária? Né, Daniel? Que nós podemos estar dialogando com a gestão, com essa afinidade, com essa proximidade, ouvindo as propostas da gestão e, posteriormente, podemos estabelecer novos diálogos, porque o projeto aí vai até o final do ano que vem, nós vamos ter muitos momentos para que a gente possa conversar e a gente só crescer. O que a gente deseja com tudo isso? Melhores dias para todos nós, para a cidade, para a nossa região. Tá ok? Vamos começar, Marvel. Pode ir, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde. Quero estar agradecendo o Flaviado pelo convite. É um prazer, né, estar com vocês, Sheila, Cris, Daniel, nosso amigo Rafael Borges, da comunicação, e falar desse tema tão importante que é o esporte. Queria dizer que o esporte, para mim, né, e para todos, é levar o bem-estar para a comunidade, para a sociedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país e o mundo afora. É isso que o esporte transmite, primeiramente, para toda a sociedade. E o esporte agora também faz parte da saúde,
A gente está tratando junto com os ASF, junto com as unidades de saúde também, das pessoas que têm problema de psicologia e de tudo isso, a gente também está fazendo parte. Em Macaé hoje, Flaviana, e quem nos ouve, a gente tem algumas atividades já existentes da própria prefeitura e eu, como gestor, também estou buscando e vendo outros projetos que estão fora da prefeitura também. Assim como o clube que está aqui hoje, né, da Crispicoa, e outros projetos sociais. O da Crispicoa é um projeto que tem até parceria com a UF, né, nessa parte social, mas também é um projeto particular, onde o clube tem a sua renda através de seus alunos. Mas também existem outros projetos sociais, que é o tema que eu queria abordar e pedir até ajuda e auxílio de vocês para uma pesquisa, quem sabe aí para 2030 a gente conseguir ter êxito, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas antes disso eu queria falar o que a prefeitura hoje oferece para a população. Então nós hoje estamos oferecendo para a população uma escolinha de BMX no aeroporto, a gente tem uma boa estrutura, com professor e servidor da própria Secretaria de Esporte. O que é BMX? BMX é bike, bicicleta, onde você tem uma pista e faz a corrida. Tem vários tipos, né, de corrida de bicicleta, que é o downhill, o mountain bike, o speed, né, que é na estrada. A nossa amiga Sheila acabou de falar que está praticando bike aí, ela conhece um pouco dessa modalidade. Então, BMX é uma escolinha onde você pratica dentro de uma pista, onde tem a largada e tem um final dela, e o primeiro a chegar é o campeão. Nós temos aqui também o projeto Craque do Futuro. Craque do Futuro abrange todos os desportos: vôlei, futsal, handebol, basquete, nas praças de nossa cidade. Então, todas as praças hoje dos nossos bairros estão tendo essas aulas do desporto, das escolinhas de futebol, né, vôlei e basquete. Nós temos também o Movimentos. Movimentos são professores que têm habilidade, que dão aula de funcional, ginástica, para a terceira idade, para todo mundo, mas principalmente para a terceira idade. Então nós temos lá, em vários bairros de Macaé também, professores dando aula de dança e de outras modalidades também bacanas. Nós temos o Informa. O Informa é uma equipe de professores de educação física, onde faz a avaliação física dos alunos antes deles inserirem, né, dentro do contexto das escolinhas. Então, a população vai lá, faz sua inscrição, junto com essa inscrição tem uma avaliação física anteriormente. Só para deixar o áudio melhor. Ah, tá. Eu ia fazer isso. Nós temos aqui alguns eventos como o Passo Livres, que a gente está começando agora também, é uma novidade dentro da prefeitura, que é ensinar a população a como começar a dar os seus primeiros passos para depois se inserir na corrida. Não é tão fácil você chegar, botar um tênis e sair correndo de forma errada, você acaba se lesionando, machucando o seu corpo. Então é importante ter um professor de educação física sempre estando acompanhando. Nós temos aqui também no posto 2, no Cavaleiro, a escolinha Tirando Onda, a escolinha de surf. Essa escolinha já é um legado, né, que vem há bastante tempo de nossa cidade, mais de 20 anos, com professores também de educação física, que levam o surf para a nossa garotada. Temos as academias populares, que infelizmente no momento elas não estão adequadas para ser retornadas, por falta de manutenção, mas já abrimos licitações, já estamos fazendo toda a burocracia para que a gente possa estar fazendo a reforma dessas praças de academia popular, para os atletas de alto rendimento poderem ir lá e fazer suas musculações. Temos o atletismo, que é lá no CEP Maringá, o professor, não sei se o Rio já entrou, mas ele ficou de entrar hoje. É um grande professor, também tem um projeto social ali do atletismo, com revelações de vários campeões nessa modalidade. Temos o basquete sobre roda. O basquete sobre roda, a gente tem o professor Totonho e o João, faz um trabalho magnífico também com as pessoas cadeirantes. Então, quem for cadeirante e quiser se inserir nessa modalidade, a prefeitura está à disposição para estar inserindo também. Nós vamos montar ali na Praça da Barra, não sei se vocês já observaram, aquele local que tem tipo uma arena, ali na Praça da Barra mesmo, na Praia da Barra. Então nós queremos colocar ali um crossfit. Então eu estava no atletismo, né, do professor Willer, né, não sei se ele está nos acompanhando ainda, mas ficou de entrar, é lá no CEP Maringá, tem um trabalho magnífico lá com as crianças, onde já se revelou até o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Atletismo de Corrida de 100 metros. Então vários atletas de Macaé com grandes potenciais. Um trabalho maravilhoso. O basquete sobre rodas, como eu falei. Temos também o Macaé Vai à Luta, que é o trabalho de artes marciais. Nós temos a capoeira, temos o judô e temos o jiu-jitsu. E temos o judô lá no Centrinho, uma parceria com a instituição Centrinho, onde dá a modalidade judô para aqueles meninos lá especiais que lá se encontram.
Nós vamos estar montando a Arena Lagomar para poder também atender lá o Lagomar, onde é muito carente de esporte. É um local que quase ninguém fez um trabalho esportivo lá naquela área. Então, nós estamos lá montando uma arena esportiva para eles. Temos o Lapice, que é uma parceria com a UFRJ. Nós cedemos 6 profissionais de educação física. O laboratório aqui na UFRJ cedeu o laboratório para fazer as avaliações físicas para atletas de alto rendimento. Então, ali é completo. Se um time de profissional de futebol quiser ver como é que está seu atleta, o laboratório aqui da UFRJ atende em perfeição esses atletas de nossa cidade. E a fisioterapia que a gente está abrindo. Vários atletas de alto nível. Isso. José Aldo teve aqui em Macaé, né? Outros atletas tivemos. Temos vários artigos em revista europeia, dos Estados Unidos. Então, são professores mesmo que estão ali fazendo um grande trabalho. E a fisioterapia que a gente reatou lá no estádio Cláudio Moacir para atender todos os nossos atletas também de Macaé. Uma das grandes conquistas, e a bandeira minha muito grande, foi o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é uma remuneração, né, que a gente dá para os atletas que representam a nossa cidade. E existem alguns requisitos ali naquele local, que precisam de ser competidores, estarem competindo em nível de federação com federação, para que eles possam estar sendo pleiteados e recebendo essa bolsa em Macaé. São 4 níveis, um nível de R$500 para atletas municipais, 750 para atletas estaduais, R$1.000 para atletas do nível nacional e 1.500 para atletas de nível mundial. Então, terminando aqui minha apresentação... Mas ele isso já recomeçou. Vai começar a receber agora em dezembro. Nós abrimos o edital em outubro, fizemos todas as avaliações, é mais ou menos como uma bolsa estudante, né? Fizemos todas as avaliações, olhamos item por item de cada atleta e chegamos a 170 atletas que estão aptos para poder receber. E vão receber agora a primeira parcela em dezembro, são 12 parcelas contínuas. Vai ser muito bom. Macaé vai para o cenário mundial por causa dessa bolsa atleta que nós temos, que vai dar condições do atleta poder disputar, ir para a Europa, disputar qualquer tipo de competição. Em 2017 foi contemplada essa lei, apenas 3 meses que o antigo gestor contemplou. Ele não contemplou os 12, mas deu oportunidade dos atletas receberem 3 meses. E o time de Cofebol, lá do Sana, jogou lá na Holanda uma competição, graças a essa bolsa que deu condições de eles comprarem a passagem deles, né? É lógico que eles tiveram que complementar, mas foi um início, né, para você estar motivado e poder representar a nossa cidade. Então, após a apresentação aqui, né, do que a gente faz, qual é o desafio que eu lanço hoje, né, e peço ajuda aos universitários? Vamos assim dizer. A minha maior preocupação e meu maior desafio hoje, não só hoje, mas como cidadão macaense há muito tempo, como atleta, né, desportista, é levar, de fato, com uma boa qualidade para as periferias as atividades esportivas. E isso não é fácil de ser feito, nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual, muito menos pelo governo municipal. É um desafio muito grande a gente conseguir entrar dentro da periferia, dentro das favelas, dentro das comunidades. Primeiro, com segurança, que nossos professores, nossos servidores possam entrar lá com segurança para poder fazer um bom trabalho. E depois a questão psicológica mesmo dos próprios alunos que lá estão, pela vida, né, que eles exercem naquele dia a dia ali. Hoje, se você pegar uma criança da periferia que não tem uma base familiar, você nota rapidamente que os heróis deles são os traficantes, são os ladrões, são os bandidos. Então, o primeiro caminho que eles possam tomar seriam esse. Então, o meu maior desafio é esse, é conseguir ultrapassar essa barreira e dar oportunidade de vida para essa garotada poder ter, né, o que as pessoas aqui fora têm, que é a oportunidade de jogar um futsal numa praça, poder ter a oportunidade de se transformar num cidadão de bem. Esse é o desafio. Aí, como que a gente pode fazer essa pesquisa, como que a gente pode se unir para levar, de fato, o esporte para dentro das comunidades, que é o grande desafio meu como gestor municipal hoje, e também meu como pessoa, como cidadão de bem, que quero dar oportunidade, assim como eu tive quando era criança. Vim de uma família humilde, uma família carente, que graças ao esporte me transformei na pessoa que sou hoje. Consegui virar empresário, consegui fazer uma faculdade, consegui estudar, mas tenho certeza que se o esporte não entrasse na minha vida naquela época, outro caminho eu poderia ter tomado. Né? Papai do céu sabe todas as coisas e me deixou tomar o caminho do esporte. Então, é essa oportunidade que eu queria dar para todos os nossos jovens e todas as pessoas que moram lá na favela mesmo, na comunidade, que não têm essa oportunidade. Como fazer isso? Como entrar lá com segurança? Um dia eu tive até um debate muito bom
quando eu estava vereador, e o coronel da polícia militar esteve lá no local, né? Aí todo mundo falando sobre segurança pública. Segurança pública tem que ter ostensividade, que a polícia tem que invadir as favelas, prender todo mundo mesmo, matar os bandidos, e assim por diante. Alguns com essas opiniões. E quando eu falei que a gente deveria ter políticas públicas dentro da comunidade, o coronel rapidamente concordou comigo e falou, realmente, Marcos, se a gente não conseguir botar política pública dentro das comunidades, a gente não vai conseguir mudar esse cenário nacional, esse cenário no Brasil. E até foi feito, né, a ostensividade. Se vocês lembrarem junto comigo, nós tivemos as UPP no Rio de Janeiro, onde foi moralizado as favelas naquele momento, realmente conseguiram moralizar, mas não entraram com as políticas públicas. O que está acontecendo hoje? Estão sendo desmobilizados porque estão sem segurança de trabalhar lá dentro do próprio governo, própria segurança. Então, não adianta nada ter só a ostensividade, mas não ter também os projetos de políticas públicas, não só no esporte, mas também na cultura, na educação e outros desenvolvimentos. Então é isso, Flaviano. Minha contribuição seria essa, mais ou menos. Meu desafio, meu pedido, minha solicitação aos universitários é uma pesquisa bem forte de como que a gente pode fazer para estar entrando dentro das comunidades com o esporte e com segurança. Eu vou abrir agora para quem quiser se colocar, Daniel. Se for aqui, eu vou pedir para a gente passar o celular para vocês conseguem falar. Você falar, o seu áudio tem que sair aqui. Eu acho que já foi, né? Você acha que... Só falar com eles lá. Tem que sair aí. Vocês conseguiram me ouvir, pessoal? Tira aí o... Não adianta, vai sair aí. Não, eu sei. Por enquanto eu estiver falando, fecha aí. Não, então, eu estou perguntando daqui, eles conseguem ouvir. Quando eles forem responder, que você abre aí, entendeu? Desculpa, aqui a gente está com um problema técnico aqui, mas a gente vai ajustando. Vocês sabem que reunião online é assim mesmo, né? Essa coisa do híbrido, a gente tem que ir se adequando de acordo com as condições que são permitidas. Vocês estão ouvindo, né? Beleza. E aí agora eu vou abrir para que vocês se coloquem, enfim, se alguém tem alguma contribuição para fazer em relação a essa proposta do Marvel, esse pedido. Eu tenho algumas ponderações também, mas eu vou deixar que o grupo comente, dialogue. Esse é o grande barato desse encontro, é que a gente possa aí, nesse primeiro momento, discutir um pouco, fazer essa reflexão conjuntamente, e os desdobramentos eles virão ao longo dessa trajetória, né, de um ano que a gente vai ter aí pela frente. Pedido a gente conseguir entrar com políticas públicas esportivas nas comunidades, com segurança, com qualidade, com gestão, tudo isso. Tornar isso viável. Bom, sou o Daniel. Bom, primeiro estou contente que o Marvel optou pelo caminho do bem, porque se tivesse optado por outro caminho, ia ser difícil escapar da sala. Eu estava perdido, eu ia bloquear o caminho aqui na frente, não tinha nem como escapar. Bom, eu sou o Daniel, então, estou diretor da UF, né? Recebi o convite da Flávia para participar da reunião, mas estou aqui também enquanto coordenador do projeto, né? A gente tem um projeto chamado Projeto Arronui, cultivando a saúde física e mental com a canoa polinésia. A gente oferece a prática da canoa polinésia para os estudantes, servidores técnicos e professores da cidade universitária. Tem gente da UFRJ conosco, tem gente da FEMAIS conosco, tem... Do CAP não apareceu ninguém ainda, mas da UENF já apareceu gente para remar com a gente, e do IF também, né? E, enfim, e estou acompanhado da Cris, de outra cidade que veio conhecer. Estou acompanhado da Cris. A Cris é presidente do... É presidente que chama? Presidenta? Proprietária, presidenta, coordenadora e remadora-chefe, enfim, do Clube Cris Picot, que tem a parceria conosco, né? Então, nós só conseguimos fazer o projeto rodar porque nós temos a parceria com eles. Eles não apenas oferecem disponibilizam o tempo deles, né, para que o nosso projeto funcione, mas também disponibilizam o material físico, né, a estrutura. Então, as canoas, os remos, os coletes, né, isso tudo é emprestado pelo clube.
nós só entramos com a força de vontade e com a amizade. E com o pessoal, né, que vai Pessoal, resolver. É o projeto do amor, né? Eu acredito muito nisso, na mobilização inicial pelo desejo, pela vontade de realizar. É um projeto de extensão, então está cadastrado no sistema da UF, né? Foi aprovado em todas as instâncias. Nós já aprovamos o projeto para o ano que vem também, então o projeto vai acontecer no que vem regularmente. Ele começou em 2019, não rodou em 2020, por causa da pandemia, a pandemia interrompeu, né? Quando a gente ia começar, veio a pandemia e interrompeu, os encontros físicos não aconteceram por causa disso, mas esse ano nós, com todos os cuidados, nós começamos com as atividades, né? E vamos repeti-las no próximo ano. Esperamos com um grupo maior de estudantes, né, que retornem às atividades presenciais, né? Boa tarde, eu sou Crispiane, do Crispicova. O projeto, não só o projeto, como a canoagem, né, ela é bem-vinda em todas as idades. Então, quando se fala de buscar a criança para fazer o esporte, isso nos dá muita satisfação, né? Eu tenho um menino lá de 15 anos, que ele aproveitou agora no campeonato regional, saiu muito bem, ficou muito feliz com a medalha que ele ganhou. Isso é o prazer que tem da criança participar e ganhar alguma coisa, isso estimula e é onde ele quer evoluir muito mais, né? E forçar a estudar juntamente, claro, né? Então, essa parceria, essa cobrança tem que ter. E quando o Marvel fala de um projeto para entrar na comunidade, né? Poxa, isso é muito benefício para a cidade. Isso vai trazer muito benefício. E eu, com certeza, estou disposta também a fazer alguma coisa para estar junto aí com vocês. Tá? O clube, né? O Ricardinho. 15 anos, que ele não só competiu, mas ele já assume várias responsabilidades. Ele é meu leme lá, ele me ajuda muito. Ele fica comigo, praticamente, né? Eu já falo que é meu filho da Lagoa. Então, isso estimula outras crianças a querer também, entendeu? Quando vê o resultado, né? Então, ele é muito disciplinado. E eu estou disposta também a ajudar o que for necessário a contribuir com essa ação de vocês aí. Tem uma outra coisa, mais do que o Clube da Cris. O Clube da Cris, embora seja, como você disse, embora seja um clube particular, né? E assim, várias pessoas remam lá e os preços são bem acessíveis, né? O público, o Clube da Cris e outros clubes da cidade atingem um público de várias idades, né, de várias cores, enfim, muito diverso, de vários bairros diferentes, mas especialmente o mais interessante é que o público de 50, 60 anos é enorme. Tem muita gente nessa idade, já muitos aposentados, né, que remam com o Clube da Cris e outros clubes da cidade. Então, isso é bem interessante. Você está propondo uma expressão que eu acho muito interessante, Daniel, que é a questão mesmo, assim, vou repetindo aqui o que eu estou falando, o que o Daniel trouxe é muito interessante quando a gente traz uma reflexão dessa pessoa mais velha, que tem assim um olhar mais maduro mesmo para a vida e hoje está aposentado, de fazer essa integração com esse jovem que às vezes vem da comunidade, não tem essas referências, não tem. E aí, se a gente conseguir implantar um programa que traga essa interseção mesmo, né, entre essa maturidade com esse jovem, para promover como se fosse um trabalho de tutoria ou mentoria e de apoio mesmo, de acompanhamento, não só, como você sabe, né, o esporte atrelado a um acompanhamento de mentoria, seja ela psicológica ou de alguém que tenha mesmo uma vivência que possa permitir essas trocas, ela é fundamental nessa base, né, nesse início de vida ainda que a gente não tem toda essa experiência. Então, pensando sobre essa... É mais um complemento que a gente poderia pensar na descrição desse
desse projeto, nessa proposição de fazer essa integração também, né? Porque muitas vezes esse próprio adulto, que já está se aposentando e muito mais, ele perde algumas conexões com a família, que já estão numa outra fase, que talvez não tenham tanto tempo quanto esse jovem tem para criar um ambiente assim de diálogo mesmo, de aproximação, né? Essa saúde mental do adulto, né? E a criança se envolve e se torna um só ali, uma conversa diária. Não tem, não, você a criança chega para lá, não tem. E esse esporte abrange isso tudo. Ele consegue captar isso tudo de maneira muito gentil, tanto com o adulto quanto com a criança. E a gente tem lá, eu tenho de 60 anos, é 15 agora, né? Não, 10 anos, tem umas menininhas que também é uma paz da tarde. Então, isso ele une demais. E a saúde mental trata muito também. Muita gente que vai procurar o esporte, que está com probleminha de depressão, isso tudo também consegue tratar também com o esporte. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu queria também fazer uns apontamentos, assim, algumas sugestões, até fazendo um gancho com a questão do próprio projeto em si, mas eu penso que nós temos ali o professor Romeu representando ali o Isessença. O professor Romeu, o Isessença, lá tem uma atividade interessante, porque tem uma formação de educação física, não é isso? Nós temos aí o ENF também, nós temos o Eric e temos o Gustavo. Eu gostaria de abrir nesse momento para vocês e depois eu gostaria de fazer as minhas colocações. Apesar de que eu já não estou vendo aí o professor Romeu, mas eu acho que ele está presente, né? Então, vamos abrir só o microfone aí para vocês, gente. Eu acho que está na hora de escutá-los um pouco. Depois eu quero fazer uma ponderação aí, costurando um pouco esse desafio apresentado pelo nosso secretário. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa reunião bastante interessante já por esse início. O professor Raul me passou o convite, né? Eu estou aqui representando a UENF, né? O professor Raul é o reitor da UENF. Eu estou como o chefe do campus UENF Macaé, onde nós temos os cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo e Engenharia Meteorológica, né? São 2 cursos estabelecidos aqui em Macaé. O mais antigo, Engenharia de Petróleo, né? Desde 2003, né? Nós estamos aqui. E agora, depois de 2000 e, vamos dizer assim, com a Flaviar, né? Iniciando, quer dizer, dando um up aí nessa aproximação da UENF aqui com a Prefeitura de Macaé, foi um adianto aí para a gente nessa nossa gestão. E o professor Raul, ele tem um carinho muito especial, né, pela UENF aqui em Macaé e nos incumbiu dessa aproximação com a Prefeitura de um modo geral, né, em todos os aspectos, tanto sociais, quanto tecnológico, quanto acadêmico, pesquisa, né, que é o forte da UENF, né? Então, nós temos aí essa missão que eu acho que estamos conseguindo avançar bastante aí com a gestão aí da Flaviar, né, com esses convites, com essa nossa interação aí com a Prefeitura. E o que o professor Raul tem, ele nos passou na última terça-feira um pacote de obras, né, uma demanda, né, de obras para toda a universidade, incluindo o campus UENF Macaé. O governo do estado, né, liberou uma certa quantia que temos agora o desafio de lançar, né, a demanda para o próximo ano, aí que são os projetos. E hoje mesmo, com o nosso conselho aqui, nós conseguimos delinear algumas coisas, né, nesse sentido de obras, né, incluindo uma praça de esportes aqui no nosso campus, né? Então, essa já é uma nossa demanda, é uma coisa nova para a universidade, já que nós pretendemos seguir o mesmo modelo que o campus principal de Campos dos Goytacazes tem com a prefeitura de lá, que são aulas de natação, né, o uso do espaço do ginásio, da quadra que tem no campus principal, pela comunidade periférica ali, né, da universidade, e
estão gerando bastante produtividade nesse sentido, né? São projetos de extensão, né, que a UENF desenvolve ali com a comunidade ali ao lado. E nós temos capacidade de fazer o mesmo aqui com a nossa comunidade aqui de Emboacica, que fica logo aqui próximo, né? Que é uma matéria-prima para a gente atuar nessa interação com a comunidade aqui lá próximo, né, com essa nossa praça de esportes. E disso aí, eu acho que, com a fala dos colegas aí anteriores, né, eu acho que é totalmente viável essa integração já para hoje, né, dessa interação dos atletas com visitas técnicas aqui no nosso campus, né? Assim como na UF, assim como na UFRJ, é muito importante, né, levar em consideração esse interesse, né, de qualquer que seja o atleta, em qualquer nível, a conhecer a ciência que é desenvolvida aqui na nossa região, né? A Flávia, eu não sei se alguém de vocês já estiveram, né, aqui no nosso campus, mas tem pesquisa muito interessante e muito fácil de se entender, não é aquela coisa assim que... e isso acho que traz uma bagagem, né, um interesse, né, ao atleta a se interessar em estudar. Um atleta com estudo é muito melhor do que um sem estudo, né? Só você ficar treinando lá. Então, é uma forma assim que as universidades têm como contribuir aí, sim, já para a cultura no geral, né, acadêmica ou de qualquer forma que seja, a interagir aqui com a nossa universidade. E isso é um foco que a UENF tem a desenvolver, né? O professor Raul sempre tem, ele tem um termo muito fácil de se entender. A universidade tem que descer um morro. A nossa universidade aqui fica aqui em Boacica, né, fica numa parte mais alta, né, e está na hora da UENF descer o morro, né, e colocar a ciência aí na cultura geral da nossa comunidade. Então, é isso que nós temos, assim, né, já anunciado essa praça de esporte aqui. O planejamento que a gente tem é a construção de uma piscina semiolímpica, campo de futebol, a gente já tem espaço, né, para essa integração de todos esses esportes aí, e uma quadra, né, para a prática de esporte e desenvolvimento dos nossos alunos, né, e da comunidade aqui que possa estar presente aqui, que é importante, né, nessa questão aí de interação com a sociedade. Então, é isso aí que a gente tem, assim, de imediato a falar, né? O professor Raul pediu desculpa aí de não poder estar presente, né? Mas, assim que possível, nós estaremos participando em todas as reuniões propostas aí, já mostrando a evolução nesse sentido. Tudo bem? Que notícia maravilhosa, professor Vitor Hugo. Imagina, essa atlética toda aí podendo ser utilizada pela comunidade e pelas outras instituições de ensino também, né? Porque, na realidade, apesar de a gente estar aqui no campus universitário, o campus universitário é todo esse complexo que eu acho que abarca também o IFE, a UENF, né? A UERJ, que no futuro vai ter não só um laboratório aqui, mas a gente espera que ela amplie a sua participação no campus. Né? E quiçá também um prédio conjunto de laboratórios que a gente possa desenvolver outras pesquisas conjuntas, não só com uma instituição, né, mas interinstitucional, para entregar uma coisa ainda melhor para a nossa sociedade. Mas fico muito feliz em saber dessa atlética e dessa praça esportiva. É sempre um desejo que os nossos alunos que estão, né, ter um espaço para a prática de esporte, né, porque nosso campus fica meio deslocado, né, de todo o complexo universitário, eles ficam meio que isolados aqui no bairro de Emboacica, né? Então, muitos moram aqui perto, final de semana não tem muita opção, né, e seria perfeito isso aí,
é uma questão de qualidade de vida que a gente está querendo transmitir aos nossos estudantes, né? E uma coisa que surgiu aqui também com a questão presencial, já a partir de 8 de março de 2022, nós retornaremos presencialmente aí com os nossos cursos. E aí a gente pode, nesse grupo aqui, já tratar de um encontro aí esportivo entre as instituições, que também é bastante salutar aí para descobrir, ver as modalidades aí, descobrir novos talentos aí que muitas vezes não têm oportunidade de aparecerem aí no cenário regional, nacional e até mundial aí, como o secretário falou, né? Então, investir nas universidades nesse sentido aí, né, de buscar, né, talentos aí no esporte, né? É assim que a gente vai conhecer, num torneio de futsal, num torneio de vôlei, num torneio de qualquer que seja natação, canoagem aí que seja, né? Que a gente consiga aí despertar, né, pelo menos o interesse aí nos estudantes, né, que é um potencial aí muito forte aí para representar e melhorar aí essa questão esportiva aí. Bem rápido, porque a minha fala vai ser realmente final, mas aí com essa presença tão importante aí da UENF, junto com as outras demais instituições de ensino, que nós estamos falando de um bairro em que uma análise que a gente fez, um estudo que a gente fez, um levantamento sociológico que a gente fez lá em 2012, 2010, lá no programa Macaé Cidadão que a gente tinha aqui presente ainda, é a comunidade com a renda per capita menor domiciliar nas famílias da cidade de Macaé. Então, se a gente for pensar a necessidade de estarmos nos aproximando, de desenvolver um projeto em que nós chegamos à periferia, esse é um bairro muito pequeno, esse é um bairro que tem uma população, é um dos bairros com menor população no município da cidade, mas se a gente for ver a renda per capita, é a menor renda per capita de todo o município, menor que Lagomar, menor que todos os outros bairros. Então, é muito importante a gente realmente ter um cuidado muito especial e uma atenção muito zelosa para essa comunidade. Eu desejo que isso seja maravilhoso e que frutifique esse grande desafio que o secretário nos traz, né, traz para a gente, e que a gente vai realmente precisar, e aí é o desafio que eu vou fazer a todos os pesquisadores, porque isso aqui vai bombar, e nós vamos fazer um desafio aos pesquisadores, nós realmente nos voltarmos a entendermos esse território, esse cenário, para que a gente possa fazer como, né, aí já temos uma iniciativa, temos outras iniciativas aqui já presentes, para que a gente realmente possa desenvolver projetos concretos e nos voltarmos à comunidade que tanto necessita. Eu tenho mais coisa para falar, principalmente na área da educação, que é a minha área, e tem alguns projetos aí que ficam brincando na minha cabeça, mas eu vou deixar depois, né, porque a gente ainda tem o Gustavo, ainda tem o Eric, ainda tem o Henrique que chegou. Henrique, seja bem-vindo aí, e ainda tem o professor Romeu. Romeu, você quer pegar essa fala agora? Vai você, a bola está contigo. Eric, você perdeu o início, Henrique. Eu vou só retomar aqui para você e para você. Que o grande desafio colocado pelo secretário para a gente é pensar um projeto, possibilidades de desenvolvimento de um projeto em que a gente consiga oferecer às comunidades que são do nosso entorno aqui urbano, né, nossas comunidades periféricas, propostas de atividades esportivas, né, com segurança, como ele colocou muito bem, com segurança tanto para os estudantes quanto para os professores, né, e com um projeto realmente educacional e formativo, né, formativo na perspectiva da humanidade. Então, é isso, Henrique, só para você se situar, ele colocou aqui para a gente todos os projetos que eles vêm desenvolvendo e esse grande desafio que é chegar às periferias, mas também esse, né, de ampliar a questão aí da descoberta dos nossos grandes atletas nas diversas modalidades, né, e atuarmos aí junto. Gustavo, você quer colocar agora? Você voltou aí, querido. Bom, boa tarde. Eu sou um professor recente do campus, o FRJ Macaé, e eu sou professor de educação física, né? Embora eu dê aula de anatomia humana,
para os cursos da saúde no campus, mas a minha formação é a educação física. E por já estar, embora eu tenha sido efetivado agora, empossado recentemente como professor na universidade, eu já desenvolvo pesquisa na universidade desde 2012, que é quando eu iniciei meu mestrado, o meu doutorado. Então, desde esse período, desde 2012, eu estou na cidade de Macaé, estou envolvido com a universidade. Então, vi bastante o crescimento, a expansão da UFRJ Macaé, e eu sempre tive vontade de iniciar projetos envolvendo atividade física, né? Uma limitação do nosso campus é questão de estrutura. A gente até tem um esboço de uma quadra de vôlei e uma quadra poliesportiva no campus, mas que ainda precisaria, né, de finalizar as estruturas para que a gente pudesse ali tentar desenvolver algum projeto, para tentar trazer a comunidade, oferecer algo para a comunidade. Então, assim, eu estou expondo aqui para vocês como eu sou novo, sou recém-chegado, essas ideias, essa vontade de começar a criar projetos de atividade física, né, entrando nessa proposta de estar acolhendo a comunidade para dentro da universidade, porque eles estando ali dentro, estando dentro desse ambiente, há uma grande probabilidade desses praticantes pensarem em seguir, né, uma área acadêmica, focarem nos estudos. Eu acho que isso é fundamental para justamente a gente tentar tirar o foco de coisas inadequadas, de pensamentos inadequados dessa juventude e trazer para dentro da universidade. Eu basicamente, dentro da UFRJ Macaé, eu desenvolvo mais as minhas pesquisas no Polo Ajuda, no Ajuda de Baixo, em Macaé, e atualmente o que a gente tem de estrutura aqui seria uma academia, né, mas é pequena, com alguns equipamentos, coisa que a gente montou com o dinheiro de financiamento de projetos. Hoje, assim, com o espaço que a gente tem com esses equipamentos, ainda é difícil a gente atender um grande número de pessoas externa. E a gente viu aqui do lado do nosso campus da UFRJ, tinha um centro de convivência de idoso que foi desativado, né, e ali tinha a presença de muitos idosos que vinham fazer atividade física, tinha uma academia deles ali, tinha uma área muito grande que tinha outros tipos de atividade. Nós chegamos a fazer algumas parcerias, só que, infelizmente, esse centro de convivência do idoso não existe mais do nosso lado aqui. Então, assim, estou expondo para vocês mesmo esse meu desejo de iniciar algo, e eu senti vontade de compartilhar aqui com vocês por conta do tema, que foi o esporte, né, nessa nossa reunião. Então é isso. Obrigado. Então, eu vou só fazer uma colocação aqui, até para situar a Inês, o Henrique, vou dar espaço para eles também. Éric, então é melhor, senão eu vou acabar falando. Éric, vamos lá. Alguma ponderação, meu querido? Oi, boa tarde a todos. Bom, Sheila, o ponto de vista do turismo, ele acaba não sendo exatamente com essa pegada. Tem uma fala muito bacana no turismo que diz que se uma cidade é boa para os seus moradores, ela vai ser boa para o visitante, né? Por esse lado, com certeza, todas essas ideias que estão sendo propostas e esse investimento no esporte como uma ferramenta de cidadania é extremamente importante, né? Isso é inegável. Mas o que eu colocaria quando a gente pensa nessa ligação do turismo com o esporte é no passado até não muito distante de Macaé, e penso que existem lugares na cidade, alguns eu sei que já estão sendo resgatados, como o ginásio poliesportivo, que é um equipamento sensacional para que
possa se realizar eventos na cidade, né, esportivos, com capacidade de atração de público. Lembrando que Macaé há pouco tempo tinha um time de futebol que estava praticamente, né, ele chegou a estar entre os 8 primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro, né, foi justamente quando veio aquela grande crise que derrubou o Macaé Esporte, e dali para cá ele simplesmente saiu do cenário, né? Então, imagino que o Macaé Esporte está na primeira divisão, né, ter chegado, né? Isso está aparecendo no Fantástico todo domingo sendo falado o nome de Macaé. Time de basquete de Macaé, já tivemos time de vôlei feminino em Macaé, e acabou não tendo um avanço, né? Quando estava naquela época de vacas gordas, o esporte tinha essa visibilidade que acabou desaparecendo, né? De alguma forma ressurgir, reerguer isso. E eu penso no Parque da Cidade também, que estava abandonado, que eu não sei como está agora, se já tem projetos, transformar aquilo numa área, além de educação, porque eu sei que tem a possibilidade de colocar uma escola ali, mas transformar aquilo num parque de skate, com algumas arenas poliesportivas. Tudo isso eu acho que colaboraria não só para a comunidade, mas para tornar Macaé atrativo para esse lado do turismo esportivo, né? Levar pessoas, levar torcedores de diversas práticas esportivas diferentes, nesse sentido. Agradeço aí a oportunidade de falar. Eu estou colocando aqui a questão o Daniel perguntou, né, quem é o Érica? Estou falando que a Érica é da Secretaria de Turismo. É uma das políticas da Secretaria de Turismo, é o turismo esportivo, e a gente valoriza muito, a gente tem valorizado, uma prática, uma política de gestão, que é a questão das políticas intersetoriais, né? Então, essa primazia aí de estarmos dialogando intersecretarias para conversarmos são questões que a gente vem estudando já, e a gente tem analisado essas práticas em Macaé. Antes de passar para o próximo pesquisador, eu queria só fazer uma ponderação assim, muito importante. A Carla está entrando, permite ali. Oi? Ah, tá. Permite para mim, por favor, a Carla Sanches. Isso, vai então, Rafael, depois eu faço a minha. Boa tarde a todos os participantes. Eu sou o Rafael Bósio, trabalho aqui na Secretaria de Ensino Superior, com a Sheila, com a Flavia. E eu queria fazer uma colocação de um projeto que eu vi de sucesso, participei, trabalhei no projeto do Macaé Basquete, que o Eric falou agora. E o projeto do Macaé Basquete, que teve alguns anos atrás na cidade, ele contemplava não somente a parte profissional do basquete. Então, ele trabalhava com uma pirâmide, onde ele colocava a equipe profissional, aquela ponta ali, e ele tinha um projeto de categoria de base, tinha o projeto, na época, Marvel, o basquete sobre rodas, estava também dentro do Macaé Basquete, e tinha o projeto de basquete nas praças. Então, existia um trabalho ali de integração, onde o atleta profissional ele ia na praça e dava algumas oficinas para o menino que estava na praça, e esse menino, muitas vezes, ele se destacava na praça e ia para a categoria de base. Alguns dos atletas que começaram na praça foram para a base e chegaram posteriormente na equipe profissional, inclusive jogaram e representaram o Macaé. Então, naquela época existia o patrocínio da prefeitura, e aí teve uma questão de que o basquete não teve fôlego para conseguir, através da iniciativa privada, se manter também. Aí entrar em outras situações que eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas essa integração de você conseguir colocar um atleta profissional, a categoria de base, o basquete sobre rodas, e o basquete na praça. Hoje, quando eu vou na Praça do Visconde, quando eu vou em outras praças, você vê muita gente jogando basquete em muitos horários do dia, muito fruto daquilo ali também. Claro que teve um trabalho também da Secretaria de Esporte passado, mas quando você vê um time profissional naquele momento também indo ali à base, isso faz uma cadeia. Então, só registrar um projeto que particularmente eu participei naquele momento da comunicação, e que
não trazer só uma perspectiva assim, foi muito legal naquela esfera. Só queria fazer esse comentário que é bem... Só situar, Inês, que o desafio que o secretário trouxe para a gente, enquanto demanda de pesquisa importante, após ele apresentar as políticas que têm sido desenvolvidas no município, é o desafio de nós conseguirmos desenvolver estudos, né, com base em análise em cenário, que é a proposta do 2030, relacionado a como desenvolver o esporte, como levar o esporte para as comunidades que são periféricas aqui na nossa cidade. Né? Eu não gosto muito desse nome periferia, eu acho que ele tem uma conotação, se a gente for olhar do ponto de vista sociológico, né? Mas são as comunidades menos favorecidas, vamos falar assim, acho que soa melhor, que a gente consiga levar o esporte, educação, formação, né? Na perspectiva da humanização, mas com segurança. Então, assim, algumas questões já foram postas aqui, já foram colocadas, né? Várias delas, né? A gente tem uma representação aqui de um grupo esportivo e de um projeto muito interessante desenvolvido pela UF, né? Em parceria aí com a comunidade toda, né? E eu gostaria de só destacar, antes de passar para vocês, assim, que nessa análise de cenário, da situacional da cidade, quando a gente vai analisar as políticas públicas, né? E a gente vai pensar assim, a transição nesse tempo histórico que nós temos, a gente já está há muito tempo trabalhando com isso aqui em Macaé, é importante a gente destacar, assim, eu acho que é fundamental a gente destacar, primeiro, pensarmos que a política do esporte ela é múltipla. Muitos pesquisadores podem estar atuando nessa esfera. Então, a gente pode realmente montar, penso eu, um grande grupo de trabalho para que a gente possa pensar, junto com a Secretaria de Esportes, a política pública esportiva em Macaé, principalmente nessa questão do atendimento aos que são menos favorecidos. Né? Então, a gente tem aí, se a gente for pensar, os grandes campeonatos escolares que nós tivemos, eu me lembro que a minha filha participou e a minha filha mais nova, por causa da pandemia, falou, poxa, mãe, não vai ter mais, porque as competições entre escolas eram sensacionais. E se a gente for se a gente mantiver isso como cultura, né, retomar isso, mesmo que seja de forma muito simples, mas as escolas elas se revestem de um poderio de realmente selecionar seus talentos nas várias modalidades e a competição entre as escolas, nos vários níveis. Aí eu não estou falando só na educação básica, não, vou falar até no nível superior, né? É algo que realmente é muito sensacional. E assim, entre outras iniciativas, né? Então, assim, esse é o desafio, tá, Romeu, que você ficou um pouco ausente na reunião por causa do som da internet, nossa, estava muito ruim, né? Que ele traz para a gente, que é o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a essa questão de Macaé. Mas eu queria colocar também uma outra coisa, rapidinha, que no nosso livro Macaé do Caos ao Conhecimento, em que a gente fez uns estudos sobre o cenário, né, da crise econômica, uma das coisas que a gente mais identificou, e aí a gente vê o esporte da canoagem tão brilhantemente sendo trabalhado aqui na cidade hoje, né, não só lá na Lagoa, mas como na Emboacica também, é que da migração externa que a gente teve para efetiva, que as pessoas que foram embora da cidade, as pessoas que ficaram aqui e ficaram sem estudos que estão comprovados os trabalhos. E as pessoas que ficaram, investiram e ficaram aqui, hoje vivem a cidade, né? Não foram embora. As pessoas que foram demitidas, perderam seus empregos nas grandes empresas ou na própria Petrobras, esses recursos voltaram para a própria cidade, na construção de empreendimentos ou de comércios em geral, enfim. Então, assim, que essa cidade realmente seja boa para a gente viver, e eu acho que é esse o olhar pelo que a gente investigou até esse momento. Mas eu encerro aqui, vamos lá, Inês, passa a bola para você. Primeiro eu queria dar boa tarde, pedir desculpa pelo atraso, mas eu estava terminando a minha aula, eu falei, mas eu vou lá de qualquer forma, a gente combinou, né? Mas o que eu queria só frisar, Sheila, nessa pauta do esporte, primeiro que o esporte profissional, ele é objeto de muita valorização, especialmente numa cidade como Macaé. Eu acho que deve se trabalhar várias perspectivas de não perder essa oportunidade de ter aí um rol de atividades para levar a não só a divulgação, mas estabelecer mesmo
uma cultura, né, de processo de valorização em todas as áreas e territórios da cidade. Mas eu só queria fazer o gancho que esporte está intimamente ligado à saúde mental das pessoas e da cidade e, especialmente, também da saúde física, que o educador físico tem um papel fundamental nos territórios e aí sim nos bairros, nas escolas e vinculadas às estratégias de saúde da família, que é uma política importantíssima, que envolve as praças e equipamentos direcionados para esse fim, voltada para o ciclo de vida, para os idosos, etc, etc. Então, é muito importante uma cidade considerada saudável ter essa perspectiva de promoção e prevenção das doenças na lógica do esporte e lazer. Acho que é isso. Perfeito, Inês. Eu vou passar aqui para o Marvel. Abre sua câmera aí, Marvel. Abrir a câmera. Aqui. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui e sugestões ótimas, né? Que vocês colocaram. Começando lá pela chefia de campus, esqueci o nome do professor lá, Vitor Hugo, onde ele coloca a universidade, né, com uma estrutura boa e ele chama a população para dentro da universidade. Essa é a cultura americana. Nos Estados Unidos é feito dessa forma. Você ganha bolsa quando o atleta é de alto rendimento, vai estar trabalhando, estudando naquela universidade de uma forma gratuita. Ele se formar, se ele não virar um grande atleta, um campeão, ele vai se transformar num cidadão de bem e tendo também o seu currículo universitário, podendo trabalhar em qualquer profissão. Então, é uma das alternativas, mas já existente. O desafio que eu trago aqui é que a gente consiga fazer algo novo, que a gente consiga levar para dentro da periferia, para as pessoas de vulnerabilidade social, onde não vão ter acesso à universidade, quase impossível uma criança, um adolescente que mora lá dentro da Rocinha, descer a Rocinha para entrar dentro de uma universidade, conforme foi a sugestão do nosso professor universitário. Pode acontecer? Pode, mas uma grande minoria. Essa é a realidade hoje no Brasil. Eu conheço, e estou falando com propriedade, porque eu sou professor voluntário há mais de 20 anos em trabalhos sociais. Eu conheço crianças de dentro da Malvina que não conhecem o Cavaleiro, nunca viram a praia. O que eles conhecem é aquela ponte lá onde eles mergulham no rio, da Ilha Leocádia, no Rio Novo, e dali nunca saíram. Eu já trouxe crianças para vir almoçar na Ibitiba, que elas falam para mim, professor, como é que a gente pode ter uma praia dessa que eu nunca vi? E crianças de... Então, universitária, é óbvio, é importantíssimo, a gente tem essa estrutura, a gente tem aqui um complexo, mas não tem um complexo esportivo, né? Já é uma deficiência gigantesca na nossa cidade de Macaé, tem um complexo universitário como esse, e a gente não tem uma quadra poliesportiva aqui. Acho que é um sonho também do professor Daniel, uma luta sua, né, de anos, mas ainda não tivemos êxito com isso. Então, a primeira sugestão do professor universitário é plausível, é importante demais a gente conseguir trazer, mas não resolve o que eu trouxe de problema. O segundo foi o Eric, né? O Eric, que falou sobre as estruturas. Foi o Henrique ou foi o Eric? Gustavo. Foi o Gustavo. Não anotei o nome dele. Gustavo falou sobre as estruturas, tem total razão. Infelizmente, a cidade de Macaé ficou bastante tempo sem investimento estrutural. Haja vista que se você for nas praças, não tem a tabela do basquete, os alambrados estão todos arrebentados, não tem uma pintura, o chão está rasgado, está arrebentado, os campos de futebol sintéticos não têm condições de uso. Então, o Gustavo fala com propriedade quando ele fala do parque da cidade, quando ele fala do ginásio, quando ele fala do estádio. Então, são coisas que esse governo agora já está trabalhando em cima das licitações para que a gente possa estar reformando todos os espaços públicos na cidade. Importantíssimo. Abrange bastante, uma grande porcentagem de crianças que moram ao redor dessas estruturas. A gente poder trabalhar, é o que eu trouxe aqui de apresentação no início. A gente já faz um trabalho como esse nas praças de Macaé. Então, com essas reformas, a reforma vai melhorar. Mas, ainda assim, o desafio não foi concluído ainda, que é levar a atividade esportiva, cultural, para dentro das pessoas vulneráveis. São essas que eu pretendo atingir. Esse é o desafio que eu trago para vocês. Das pessoas vulneráveis, as crianças para dentro da praça, dos contextos que a gente tem, isso já é realizado. A gente já consegue. Aí, pegando a fala do Rafael, ele fala do time de basquete, do alto rendimento. Macaé viveu o alto rendimento há 15, 16 anos atrás, quando a gente tinha o vôlei feminino na Liga Nacional, o basquete na Superliga, o futsal na Superliga, tudo em nível nacional, com essas competições. Fora os atletas individuais, de bodyboard, de surf, de
de canoagem, que na canoagem além do grupo, né, de 6, tem a individual também, o de luta, de artes marciais. Então, existiu essa glória há 15, 16 anos atrás. Só que a gente está atrasado aí na área esportiva há mais de 8 anos, há 10 anos aí, sem dúvida nenhuma, com estrutura e com investimentos. Então, a gente retomar agora, Rafael, com alto rendimento é quase impossível, porque a gente não tem base. A gente ficou 8 anos sem alto rendimento. Se a gente voltar a qualquer alto rendimento sem a base, a gente não vai ter êxito. Então, o nosso planejamento da Secretaria de Esporte, junto com o prefeito, é a gente investir na base total para que 2023, 2024, 2023 a gente consiga alguns times, algumas modalidades no alto rendimento, e em 2024 a gente pegar realmente as modalidades esportivas que Macaé tem para a gente trabalhar o alto rendimento também. Aí fica completo. Mas ainda assim, a gente não atingiu a parte vulnerável, lá das periferias, de onde realmente a gente precisa atingir para a gente ter êxito na segurança pública, na saúde das pessoas, como a professora falou, a Ione, né? Inês. Ela falou sobre isso, eu falei também na minha apresentação no início. Educação física é saúde. A gente trabalha muito com isso. Com prevenção, assim, acima de tudo. Prevenção de saúde mental, corporal e assim por diante. Então, o desafio é esse, a gente conseguir levar o bem-estar para as pessoas vulneráveis de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país afora. Esse é o verdadeiro desafio. Aí sim, eu acho que todo mundo que está aqui envolvido com isso, fizer uma força-tarefa e realmente gostar e querer invadir um local onde não tem segurança, invadir um local onde não é apropriado para as atividades, a gente transformar aquele local de uma forma que aí é só os estudantes, só os universitários que vão fazer através de pesquisa, que não é fácil, eu também não tenho essa fórmula mágica, que ninguém tem, mas as sugestões aí que estão vindo estão sendo bem aceitas, mas não ainda resolveu essa questão prioritária, que é o que eu trago. Eu trago porque eu vivo isso há 20 anos e eu não tive ainda o êxito de ter essa forma de falar, não, a gente consegue agora pelo menos 70% daquelas crianças lá dentro de uma periferia, num estado de vulnerabilidade social, vão sair daquele estado ali e vão vir para um estado melhor em sua vida. Eu não consegui isso até hoje e por isso que eu veio aqui hoje fazer essa pauta aí para a gente debater bastante. E eu acredito que lá em 2030 a gente pode chegar e ter êxito nessa pauta. Eu vou passar para o Daniel e depois eu vou fazer um trabalho que, na realidade, a gente já chegou ao início do desenvolvimento. Eu acho que esse momento talvez possa dar mais corpo a um projeto que a gente pensou no início do ano, que é o Macaé Rede Conectada. E o papel do Macaé Rede Conectada é levar a universidade, o esporte, a cultura e ações sociais para, de fato, dentro da comunidade, a partir de grandes, assim, seriam 11 equipamentos públicos dentro dos 11 setores administrativos que Macaé possui, né? Eu entendo que dificilmente, a gente nesse primeiro momento acredita que é difícil para essa criança que está na comunidade acessar a universidade, mas eu quero remar contra essa corrente que acredita nessa verdade, porque não é o que está dentro de mim, é o que eu, de fato, quero apresentar para uma comunidade, uma nova realidade, mostrar para eles que o que existe aqui de pesquisa, que o que existe dentro da universidade é dessa comunidade, ela pertence a ela, e é por isso que a gente existe, para tentar resolver essas questões que estão lá na ponta. Senão não faz muito sentido a gente ficar nesse conceito imenso, que é fundamental, que é importante, mas sem poder acessar essa comunidade. Então, quando a gente pensou nesse primeiro projeto, né, que envolve diversas secretarias, que é o Macaé Rede Conectada, é levar a robótica, é levar o laboratório, é levar a cultura, é levar o esporte, é levar esse pensamento assim, que a gente tem científico, que é de instigar a curiosidade dessa criança, que é inerente, né? O ser humano ele é curioso na sua essência, né? Então, é promover essa curiosidade a partir dessa integração da universidade com a comunidade, né? E de que forma? A gente pensou em alguns editais, mas são editais que eu preciso construir em conjunto, porque envolvem diversas instituições. Eu vou passar a palavra aqui para o Daniel, e aí a gente volta a conversar. São três ideias assim, um pouco, muito básicas, mas a partir do que o Marvin disse. Uma delas é a seguinte: eu concordo inteiramente com você quando você diz que é necessário levar o esporte
e a estrutura de esporte para dentro das comunidades. Você pensa ali a Campina sendo aquelas quatro que tem ali, né? E o Lagomar, já passei algumas vezes por lá, inclusive ali no litoral, o Lagomar tem a saída para o mar, né? Porque você tem toda aquela praia. Seria interessante fazer algum tipo de estudo, né, para aproveitar melhor aquela mar para esportes, né? Algum tipo de estrutura que possa barrar um pouco aquelas ondas mais fortes, que a gente possa, inclusive, eventualmente colocar não só uma base de canoagem, mas uma base de natação no mar. Eu acho que seria muito interessante fazer um estudo assim. Estou pensando, as diferentes comunidades podem ser pensadas assim, né? Eu acho que é possível pensar as diferentes estruturas que podem estar nas diferentes comunidades. Ali no lado do mar eu vejo isso, eu vejo o acesso ao mar para mim, né? É só pensar numa estrutura para tornar viável, que é muito forte, né, o mar, né? Para tornar viável o melhor uso do mar, uma saída, né? Essa é uma coisa. Outra coisa que eu penso sempre aqui em Macaé, olha, meu carro, eu hoje tenho filho, né? Então eu pego mais o carro hoje, mas quando eu não tinha filho, eu fazia tudo de bicicleta. Tudo de bicicleta. Inclusive na noitada, havia pouca esperança de encontrar uma parceira na noitada. Eu saía de bicicleta. Os meus amigos estavam poucos de bicicleta, eu fazia lá na orelha, eu vou falar para casa depois. Isso é muito impressionante, com muitos trabalhadores de Macaé se utilizam das ciclovias de Macaé. Nossa, mas é muita gente. Vai à cidade, vai para o Lago Mar de bicicleta. Então, eu assim, entendo que, enquanto política pública, Macaé poderia ter uma atenção especial para as ciclovias. Tinha que estender a quantidade de ciclovias. Aqui não tem. Né? Aqui os estudantes vêm aqui. Eu já fiz uma ciclovia um tempo atrás, tem que disputar com os carros e com as carretas aqui para entrar na cidade universitária. Conectar todo. E a cidade de Macaé tem os morros, mas tem todos os caminhos planos também. Você pode desviar dos morros, né? Eu vou, por exemplo, lá para o bairro da casa daqui do morro, eu vou por cima do morro, vou por baixo, né? Pego ali pela linha vermelha, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse carinho e pensar nessa conexão de ciclovias e cuidar das ciclovias dentro de Macaé. Eu acho que um incentivo, uma campanha, incentivar as pessoas a tomarem mais a bicicleta, e já eram muito, né? A população de Macaé já usa muito a bicicleta. Eu acho que seria excelente. Mas, enfim, ele fez um estudo também, e uma última coisa, ontem eu estava no evento do CRIOS, né? Não sei se alguém estava no evento do CRIOS, estavam lá, né? Que o prefeito veio, né, no evento, o Gabriel, nosso professor, lá, e ele mencionou comigo, ele estava tocando uma peça do Flávio, mencionou que o prefeito disse que tinha a intenção de trazer o curso de educação física para cá, para Macaé. Né, o FRJ tem o curso de educação física, tem o curso de saúde, e a UF também tem o curso de educação física, né? Eu acho que seria muitíssimo importante. A UF hoje tem espaço para isso. O processo para a construção das quadras já foi aberto. Já está há alguns meses rodando. Então, vai sair. Inclusive, a dotação orçamentária, a gente só pode abrir o processo quando a dotação orçamentária existe. Então, ela existe. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a licitação porque existiam outras prioridades de obra que a equipe da Secretaria de Obras ficou reduzida em função do período de pandemia. Mas o projeto está praticamente pronto, o orçamento também já foi aprovado. O que falta agora, me parece que entre março e abril do ano que vem, eles vão publicar a licitação dessa construção das duas quadras. É uma quadra coberta e outra aberta. Né? Só para dizer assim, eu ficaria muitíssimo contente de perceber o curso de educação social, por exemplo, já espaço para isso. Seria interessante, talvez, se essa conversa, se a prefeitura não começou essa conversa com a FJ, seria o caso de eles começar a conversa também com o Brasil. Estou me colocando à disposição para fazer esse meio campo, se for necessário. Né? Mas, caso já tenha começado a conversa, enfim, eu entendo que eu fazer direto com ela. De educação física ainda não. Mas eu acho importantíssimo a educação física. Deixa eu só colocar uma questão aqui, gente. A gente tem 10 minutos para terminar a nossa reunião, porque a gente já está indo para 4h30. Nosso programa inicial era 1 hora, mas a gente entende que as pessoas foram entrando um pouco mais depois também. Esse aqui é um primeiro momento, então a gente fala que é o momento da cartaz, em que a universidade coloca, o secretário coloca, se eu tivesse empresário, nós temos um empresário aqui, né? Também coloca, e aí a gente começa a fazer essas afinidades para depois haverem os desdobramentos. Né? Então eu convido, Daniel, que você
Lá, desafio nossos professores da UF brilhantes para que a gente produza ciência sobre o esporte em Macaé, né? Também o FJ, também o IFE, também o Isicença, todos que estão aqui conosco. Mas alguns de vocês que estão online desejam aí colocar alguma coisa, o professor Romeu, que eu convidei a voltar, né? Que está aí representando o Isicença, teria alguma contribuição para que a gente possa, com certeza, lá na nossa publicação ano que vem, tenha assim, uma publicação linda nessa área. Eu confesso que na área da educação, a gente vai ter um negócio rolando, né? Romeu, você deseja fazer alguma fala? Boa tarde, pessoal. Peço desculpas aí, porque meu áudio aqui eu escutei mal vocês. Mas, assim, eu queria parabenizar pela iniciativa. Mas, assim, na área do esporte, eu vou confessar que a minha contribuição é pequena, né? Porque eu fui superintendente de Ciência e Tecnologia aqui em Campos e a gente investiu na área de pesquisa, extensão, inovação, mas a gente criou uns programas de bolsa e tal, que eu vejo que vocês também têm, né? Um pouco diferente, mas também tem e funciona também. E eu fiquei feliz em ouvir, da parte que eu consegui ouvir, a criação das bolsas também, para os atletas, né? Então, eu acho que isso é um estímulo. E eu queria só parabenizar, né? E me colocar à disposição se vocês precisarem de alguma ajuda. Mas, assim, eu confesso que mais na área de ciência e tecnologia, na área de esporte, menos, né? Mas queria parabenizar pela iniciativa de vocês. Eu vou te procurar, salvar seu número aqui. Tem muita coisa na área da ciência, da tecnologia, da inovação para a gente desenvolver junto aqui em Macaé. E a ciência, tecnologia e inovação no esporte também. Ah, tá joia, não, com certeza. Eu vou ligar minha câmera aqui só para vocês me conhecerem. Minha internet também está um pouco instável. Eu interajo muito com a Sheila, né? A Sheila está presente na reunião, não, né? Estou aqui, Romeu. Mas eu tenho um contato muito direto com ela, com a Sheila. Mas eu estou à disposição, se vocês precisarem. Então, é um parceirão nosso, e aí vai estar com a gente semana que vem, no dia 16, porque apresentou na nossa revista Caderno de Desenvolvimento Fluminense, feito pela UERJ e CEPERJ, junto com o Observatório aqui, a Prefeitura e a Secretaria, né? Essa revista foi publicada e é um estudo dele fantástico em relação a essa questão econômica, trabalho e renda na cidade. Obrigada aí, Romeu, por você estar com a gente. Mas você estando lá no Isicença, né, no curso de Educação Física, que eu sei que vocês têm lá, então seria bom se a gente conseguisse afinar uma conversa, para a gente bater um papo lá também, tá? Tá joia, eu posso apresentar o coordenador Calomene depois para vocês. Joia, te agradeço. Te agradeço, Romeu. Eu que agradeço o convite. Oi. Então tá, gente. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Henrique, você está por aí? Isso, o Rafael está me ajudando a lembrar que a gente vai fazer a ata e vai colocar o vídeo também no YouTube e no site lá, que a gente fez um linkzinho do projeto Macaé 25 no site da Prefeitura. Primeiramente, agradecer novamente, né, a presença de todos vocês, a colaboração de vocês também. É importante demais a ciência estar junto com a educação, com o esporte, com o lazer, com a cultura. Então, não tenho muito a agradecer. Uma sugestão que eu faço, de repente, se vocês puderem, está anotando, vai estar na nata depois, acredito eu, é a pesquisa ser direcionada também com ONGs, com associações, com projetos sociais já voluntários nessas periferias, porque é o terceiro setor que faz esse trabalho que o governo não consegue, onde o governo não consegue chegar, né? São as igrejas, são esse terceiro setor que faz esse trabalho. Então, de repente, fazendo uma pesquisa também, incluindo essas associações, de repente vai valer a pena a gente entender quais são os trabalhos que eles fazem lá e se vale a pena a gente se envolver e apoiá-los também, que existem trabalhos sérios, mas também existem trabalhos falsos também para se conseguir verba, dinheiro, de forma ilícitas. Então é uma sugestão que eu queria dar. Eu só quero agradecer aí pelo convite e por vocês agregarem valor também no esporte, junto com a Secretaria de Esporte, sempre à disposição. Eu não sei se o Gustavo está aí ainda, eu sei que o Romeu está. Eu acho que assim, o único que está conosco aqui de novidade seria o Gustavo. Gustavo, você já fez o cadastro com a gente lá no nosso cadastro de pesquisa? Porque eu acho que é importante, né, deixar isso bem claro. Eu peço ao Romeu, aí, ao UENF, a todos vocês para divulgar esse material. Porque algumas áreas, como essa área do esporte, como a gente não tem ainda o curso de educação física na cidade, então a gente tem ainda carência de pesquisadores que direcionem a pesquisa com essa finalidade.
É lógico que a Inês, que é da área da saúde, o Romeu, que é da área da tecnologia, o próprio Gustavo, que já está aqui agora, né, na UFRJ como pesquisador, o próprio Daniel, que está lá na UF, que já tem projetos ligados, eles vão fazer, mas ainda temos carência desses pesquisadores. Então, identificar esses pesquisadores para a gente é muito importante, porque a gente chega para o cara e fala assim, eu preciso de você desenvolver essa pesquisa, aí ele vai fazer, né? É nesse sentido. Flávia, querida. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, falar da importância desse programa, né, o Macaé 2030, a gente pensar sobre a cidade, sobre esses desafios que a gente tem, e só conjuntamente, nesse trabalho colaborativo, que de fato a gente vai conseguir fazer a cidade que a gente tanto quer nessa região. Eu não consigo pensar Macaé, só Macaé. Macaé é uma região que abrange Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e tantas outras cidades circunvizinhas, em que o que a gente faz aqui tem um reflexo importante nesse cenário. E é isso. Que a gente continue para o ano que vem pensando, desenvolvendo essa ação de uma maneira colaborativa, né? Esse é um trabalho importante e que a gente só vai conseguir com a universidade, com essa abertura do poder público, em apresentar os seus desafios e ouvir a pesquisa, né? O pesquisador, o professor que está aí nessa luta diária de entender quais são esses desafios, apresentar esses conceitos e fazer o desdobramento junto com a gente para que todo esse estudo chegue na ponta de uma maneira efetiva através de programas e projetos que atendam a essa demanda da comunidade, da nossa sociedade. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todos e a próxima reunião vai ser dia 16, mas a do Macaé 2030, em janeiro de 22. Tá bom?